Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem importante e interessante que trata da divisibilidade de números compostos. Por que nós temos aqui esse nome números compostos? Porque dentro da divisibilidade nós temos algumas regras onde, especificamente, eu não tenho regras individuais para cada um desses três valores que eu trouxe aqui para vocês. Então, para que a gente possa trabalhar de repente ou verificar a divisibilidade por 30, por 45 e por 24, eu dependo de outras regras, tá certo? E aí é por isso que vem o nome de composição. Por quê? Eu tenho que pensar sempre na multiplicação. Então, reparem, para que eu possa chegar ao número 30, eu tenho que multiplicar quem, por exemplo? Eu tenho que multiplicar 6 vezes 5. E aí eu tenho que tentar analisar o seguinte: 6 e o 5. Esse número 6, ele possui uma regra específica de divisibilidade? Até que sim. Só que esse 6 também, ele depende de duas regras, onde eu tenho a regra do 2, do 3 e do 5. Logo então, para que eu possa determinar, para que eu possa achar a regra de divisibilidade por 30, eu tenho que analisar as regras de divisibilidade por 2, por 3 e por 5. Vamos a elas então? Um número qualquer ele é divisível por 2 se esse número for par. Um número qualquer será divisível por 3 se por algum acaso a soma dos seus algarismos individuais der um resultado onde esse resultado for divisível por 3. E um número qualquer será divisível por 5 quando esse número terminar em 0 ou em 5. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo, olha só. Vamos supor que eu tenho o número 600. E aí eu tenho que pegar e analisar esse número 600 em relação a cada uma dessas três regras, tá bom? Então vamos lá. A primeira regra é a regra do 2. 600 é um número par? Bem, como ele acaba em 0 e 0 é um número par, automaticamente o 600 é um número par. Então, para a regra do 2 já está ok. Próximo, para a regra do 3. A soma individual dos seus algarismos vai dar um número divisível por 3? Vamos verificar aqui então, olha só. 600 eu tenho 6 mais 0 mais 0. Ou seja, eu estou realizando aqui a adição individual dos seus algarismos. Logo então, 6 mais 0 é 6, 6 mais 0 é 6. E pelo fato de 6 poder ser dividido por 3, automaticamente o número 600 também poderá ser dividido por 3. E finalmente, vamos analisar aqui a regra do 5. Quando que um número é divisível por 5? Quando ele acabar em 0 ou em 5. Isso quer dizer que o meu último algarismo aqui da minha direita, tá? Ele tem que ser igual a 0 ou 5, o que na verdade é. Então, pelo fato de esse número 600 satisfazer as três regras de divisibilidade, por 2, por 3 e por 5, então eu posso dizer que esse número, sim, ele satisfaz também a regra de divisibilidade por 30. Bacana aí? O próximo valor que nós temos é analisar a regra de 45. 45, vamos lembrar do seguinte aqui então. O 45, ele é igual a uma multiplicação de 5 vezes 9. Ou seja, é uma composição desses dois números. E aí, pessoal, eu tenho que analisar esses dois critérios de divisibilidade, por 5 e por 9. Vamos a eles então? Olha só. A divisibilidade por 5, ela é possível quando o nosso número ele terminar em 0 ou em 5. Perfeito? Além disso também, eu tenho que analisar o critério de divisibilidade por 9. Um número qualquer é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos individuais der um resultado onde esse resultado, sim, ele é divisível por 9. Vamos aqui um exemplo?
Suponhamos, então, que eu tenho o número 900. Então, a primeira coisa é analisarmos a divisibilidade por 5. É divisível por 5 quando ele acabar em 0 ou em 5, o que, na verdade, acontece. Ele acaba em 0. Perfeito. Então, por 5 já está ok. Vamos analisar agora a divisibilidade por 9. Então, por 9, eu tenho que pegar todos os algarismos e resolver a adição entre eles individualmente. Então, 900 é formado pelos algarismos 9, 0 e 0. Logo, então, eu tenho 9 mais 0, que é 9, 9 mais 0, que também é 9. Pelo fato de esse 9, logicamente, ser igual a esse 9, então a divisão ela é possível. Portanto, pessoal, por esse fato, então, o 900, eu posso dizer que sim, que 900 é divisível por 45, tá? Porque satisfez essas duas regrinhas, do 5 e do 9. Uma coisa que você não pode esquecer, o que a gente está analisando aqui, na verdade, é se é possível ser dividido. Eu não estou resolvendo ainda a divisão. Como assim? Eu estou te dizendo que o 600 é divisível por 30. Quanto vai dar? Não sei ainda, mas eu sei que a divisão ela é exata. O que eu estou te mostrando aqui também é que o número 900 ele é divisível por 45. Qual vai ser o resultado? Também não sei, mas eu sei que essa divisão ela será exata, tá? Então, essa aula aqui é para te mostrar que nós estamos analisando se um número é divisível ou não por outro. Legal? Por último, nós temos aqui como exemplo o 24. Então, olha só. O 24, ele vem da multiplicação de 4 vezes 6, certo? De 4 vezes 6. Se você preferir, o que acontece aqui é o seguinte, olha só. 4 vezes 6. Só que o 6, ele não possui critério próprio. O 6 também ele é composto. Por quê? Porque a divisibilidade por 6, ela é possível quando for divisível por 2 e por 3. Legal? Só que, olha só, o que acontece aqui de interessante? É que o 4 e o 2, eles basicamente possuem a mesma regra, tá? Por quê? Tem que ser número par, tem que acabar em 2 zeros, onde de repente por 2 também acontece a mesma coisa. Só que, olha só, o 4 ele é um número onde ele provém do 2, porque 4 é 2 vezes 2. Então, eu vou resolver aqui essa multiplicação entre 4 e 2. Quer dizer que 24 é a mesma coisa que 8 vezes 3. E aí sim, 8 vezes 3, eu vou obedecer a regra de divisibilidade do 8 e do 3, tá bom? Vamos aqui então a elas. Um número qualquer será divisível por 8 quando os três últimos algarismos que formam esse número deram um número divisível por 8, tá? E o número será divisível por 3, como nós já vimos aqui anteriormente no primeiro exemplo, tá? Quando a soma dos seus algarismos individuais der um resultado onde esse resultado sim é um número divisível por 3. Perfeito? Vamos pegar aqui então, por exemplo, o número 1.200. Perdão, vamos pegar o número 12.000, tá? Então, analisando o número 12.000, o que acontece? Primeira regra é a regra do 8. Eu tenho que analisar os três últimos algarismos. Como esses três últimos algarismos, todos eles são iguais a 0, então eu posso dizer que esse número é divisível por 8. Agora vamos analisar a divisibilidade por 3. Então, somando aqui, olha só. Somando os algarismos individualmente, eu tenho então o seguinte: 1 mais 2 mais 0 mais 0 mais 0. Então, eu tenho que resolver, pessoal, essa adição, tá? E aqui temos o seguinte, olha lá. 1 mais 2 é 3, 3 mais 0 é 3, 3 mais 0 é 3, 3 mais 0 é 3. Logo, o resultado da adição desse número, né, foi igual a 3. E como 3 divide por 3, então esse número todo também é divisível por 3.
Logo, então, pelo fato de 12.000 ter satisfeito esses dois critérios, tanto do 8 quanto do 3, então eu posso afirmar que sim, que esse número 12.000, ele é divisível também por 24. É importante você verificar o seguinte, que de uma certa forma, você pode brincar com esses números, tá? Eu só fiz pegar como exemplo o 30, o 45 e o 24, perdão. Mas você pode considerar a composição de qualquer número que você quiser e trabalhar com esses critérios de divisibilidade. Perfeito? Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos os critérios de divisibilidade de números compostos, onde nos exemplos eu peguei os números 30, 45 e 24. Ok? Muito obrigado, então, e tchau.